Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 9 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Plenário aprova a criação da Universidade Federal do Sul da Bahia e MP que complementa Bolsa Família. Presidente do Senado faz balanço dos 100 primeiros dias de gestão da casa. Comissão da MP sobre o Fundo de Compensação do ICMS conhece hoje o relatório final. Medida provisória vai reduzir custos de produção nacional e estimular exportações. E Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que institui o Programa Fronteira Agrícola Norte. O plenário aprovou várias propostas ontem, entre elas a criação da Universidade Federal do Sul da Bahia e a medida provisória que complementa o Bolsa Família. Os senadores aprovaram a MP que amplia o programa Bolsa Família. Agora, famílias com crianças e adolescentes até 15 anos também vão receber os benefícios do programa Brasil Carinhoso e todas vão ter garantia de renda mínima de R$ 70 por pessoa. O texto também incluiu o conteúdo de outra medida provisória, que garante o benefício para a superação da extrema pobreza a famílias que não tenham crianças ou adolescentes. Com as medidas, o governo espera incluir mais 4,8 milhões de pessoas nos programas. É inadmissível, num país do tamanho do Brasil, com a riqueza que nós temos nesse país, nós sabermos que tem uma quantidade tão grande de pessoas que às vezes não têm acesso a uma alimentação mínima digna. Outra MP aprovada permite ao governo prorrogar contratos de funcionários temporários do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O senador Aloysio Nunes criticou a proposta. A matéria é relevante e urgente, mas de uma urgência fabricada. E fabricada por quê? Fabricada pela inação do governo. Já houve concurso público para o provimento desses cargos, que são hoje providos por empregos temporários. Por que o governo não chama os concursados, aqueles que foram aprovados nesse concurso? Tem um período de transição, que é o período de adaptação entre chegada, recepção, treinamento dos concursados e, ao mesmo tempo, a retirada daqueles que estavam em contratos temporários, né? E, por isso, esse período de transição é fundamental e foi pedido o aditamento desse período contratual. Com a pauta liberada, foi aprovada a criação da Universidade Federal do Sul da Bahia, que vai funcionar em Itabuna e terá vagas para 11 mil alunos. A Universidade do Sul da Bahia será uma experiência singular no nosso estado, porque ela vem trazendo também uma nova metodologia de ensino, uma nova pedagogia, incluindo um processo de inovação tecnológica, inovação de ideias na organização desta nova universidade. Os senadores também autorizaram o Banco Central do Brasil a abrir crédito de 120 milhões de dólares para o Banco Central da Argentina e 40 milhões de dólares para o do Uruguai, para permitir que algumas trocas comerciais entre os países sejam feitas com as moedas locais. Hoje à tarde, às 3h30, o senador Renan Calheiros vai fazer no plenário um balanço dos 100 primeiros dias como presidente da Casa, uma gestão marcada por mudanças. 1º de fevereiro de 2013. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato do biênio 2013-2014, o senador Renan Calheiros. Na posse, o presidente anunciou as metas da nova administração. Austeridade interna, através de fusões, incorporações e até extinção de órgãos e funções. A votação em regime especial de projetos que favoreçam o ambiente econômico, social e empresarial, o aprofundamento da transparência e uma vacina definitiva contra qualquer tentativa de controle da democracia e da liberdade de expressão. Na administração da Casa, o presidente Renan Calheiros anunciou medidas para economizar 303 milhões de reais nos 2 anos de mandato. O valor significa 4,3% do orçamento do Senado para o período. O Senado precisa se modernizar
se abrir mais ainda para a sociedade. Para se modernizar, o Senado fundiu secretarias, acabou com 500 funções comissionadas e reduziu de 80 para 55 o número máximo de funcionários nos gabinetes dos parlamentares. Também acabou com o ambulatório e cedeu médicos e equipamentos ao governo do Distrito Federal. Em troca, recebeu profissionais de informática e de manutenção. A casa ainda ampliou a carga horária de quem trabalha em jornada corrida, de 6 para 7 horas, reduziu os contratos de terceirização e proibiu novas nomeações para a Polícia Legislativa e para a área de saúde. Toda instituição precisa, senhores senadores, ser refeita diariamente. O Senado também reduziu as impressões em papel, as ligações interurbanas e internacionais. Suspendeu parte do transporte de funcionários, reuniões não parlamentares fora de Brasília e cortou a distribuição de equipamentos de informática a câmaras municipais. A sociedade brasileira terá absoluto controle dos atos e gastos praticados pelo Senado Federal. As contas do Senado estão no portal da Transparência na internet e no Econômetro, um painel eletrônico instalado na casa. Para facilitar o acesso do cidadão às informações, o Senado também criou o Gabinete de Governança Estratégica, a Secretaria e o Conselho de Transparência. Vai caber ao Conselho avaliar, apontar caminhos, fazer relatórios, criticar. A Procuradoria da Mulher também é novidade na estrutura da casa. Vai permitir com que o próprio Senado, através de um instituto, possa analisar melhor a questão de gênero, acompanhar melhor os projetos que aqui tramitam sobre a questão de gênero. Nos primeiros 100 dias, o presidente Renan Calheiros instalou comissões de juristas para rever as leis de arbitragem, de execuções penais e o Código Comercial. A ideia central é a superação de gargalos na produção, a regulação de vários setores, a regulamentação de dispositivos constitucionais, a desburocratização e a eliminação de leis caducas. Os parlamentares estudam a reforma dos regimentos do Senado e do Congresso, além de propostas legislativas para artigos da Constituição que ainda não foram regulamentados. Nós teremos uma legislação moderna, de fácil entendimento, e o povo vai saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Governadores foram convidados a discutir o Pacto Federativo, debate que resultou em propostas como a nova partilha do Fundo de Participação dos Estados e a reforma do ICMS. O Pacto Federativo precisa disso. Sentar, conversar, discutir. Em 100 dias, o Congresso foi palco de votações polêmicas, como a derrubada do veto dos royalties do petróleo. O Senado também aprovou propostas históricas, caso do Estatuto da Juventude e da PEC das domésticas. Há 30 anos, praticamente, eu estou nessa luta e sempre acreditei que um dia ia acontecer. Mais eficiência, mais transparência, mais austeridade, mais previsibilidade e um Brasil mais plural. Estes são 4 pontos cardeais. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Na Comissão de Agricultura, uma audiência pública debate os possíveis impactos socioeconômicos da ferrugem asiática sobre a cultura da soja brasileira. A doença é causada por fungo e reduz a produtividade das lavouras. Audiência pública também na Comissão de Direitos Humanos para discutir a situação das famílias vítimas do massacre de Felisburgo, ocorrido na Fazenda Nova Alegria, em Minas Gerais. O conflito pela posse de terra ocorreu em novembro de 2004 e resultou na morte de 5 trabalhadores rurais. O julgamento ainda não foi realizado. A comissão temporária que examina soluções ao financiamento do sistema de saúde do Brasil reúne-se em audiência pública logo mais às 9 horas para debater o assunto. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 9h30 da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da comissão é o repórter Hermes Coelho. Bom dia, Hermes.
Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Relações Exteriores realiza hoje uma audiência pública com o ministro da Defesa, Celso Amorim. Ele vem fazer um balanço da atuação do Ministério nos últimos anos e também falar sobre perspectivas para os próximos 2 anos. Além disso, a Comissão de Relações Exteriores deve votar esta manhã um requerimento de autoria do senador Ricardo Ferraço. Ele quer que sejam realizadas audiências públicas para discutir os preparativos para garantir a segurança dos grandes eventos que vão acontecer no Brasil em 2013, 2014 e 2016. No caso, a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo e as Olimpíadas do Rio de Janeiro. André. Obrigado, Hermes. Outras 2 reuniões acontecem na manhã desta quinta-feira. A audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais, de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos. 3 diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, prestarão contas sobre o relatório das atividades de 2011 do órgão. E a Comissão Mista, que examina a medida provisória 599 de 2012, reúne-se para examinar o relatório final do colegiado. A MP cria o Fundo de Compensação pelas perdas de estados e municípios com a reforma do ICMS, que atualmente tramita no Senado. Aprovada em comissão mista, a medida provisória 601, que tem o objetivo de reduzir o custo da produção nacional e estimular as exportações. Para ter validade, a MP precisa ser aprovada também nos plenários da Câmara e do Senado até o dia 3 de junho. A medida provisória amplia a lista de setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamentos do Plano Brasil Maior. Foi incluída a indústria pesada, a construção civil, os pré-moldados de gesso, as empresas de transporte rodoviário e ferroviário de cargas e de passageiros e setores do varejo, como farmácias. As empresas favorecidas substituem a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre os salários dos empregados por um percentual sobre a receita bruta. A MP também prorroga até dezembro de 2017 o Reintegra. O programa restitui aos exportadores tributos pagos a mais durante a fabricação de produtos vendidos a outros países. O relator da medida incluiu uma emenda que isenta essa restituição de imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. A indústria no Brasil vive um desafio que é a de poder superar algumas condições adversas, particularmente a questão do custo Brasil, um conjunto de custos sistêmicos que desfavorecem hoje o produto brasileiro. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem o projeto que institui o programa Fronteira Agrícola Norte. A proposta ainda será submetida a outras comissões do Senado. O programa deverá implementar ações para desenvolver municípios de 6 estados que ficam na faixa de fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, Suriname, República da Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. De acordo com o texto, que ainda vai passar por 3 comissões, os recursos do programa virão de 3 ministérios: Agricultura, Desenvolvimento Regional e Indústria e Comércio. O dinheiro será usado, por exemplo, na instalação de microempresas rurais, infraestrutura de assentamentos, proteção de recursos hídricos e expansão de núcleos de pesquisa na região. Os senadores também aprovaram um projeto que autoriza a doação de madeira ilegal apreendida para programas de construção de moradias populares. O presidente Renan Calheiros recebeu ontem o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e produtores rurais nordestinos que sofrem com a seca. Ele também se reuniu com a mesa diretora do Senado, que prepara novas medidas de contenção de gastos. Os senadores discutiram novas medidas administrativas para reduzir despesas na casa. As mudanças devem ser votadas na próxima reunião da mesa. A reestruturação em alguns setores, como Prodazem, como Gráfica, enfim, criando alguns tipos de procedimentos que vão, de certa forma, modernizar a atuação e diminuir despesa também. Então, continua a preocupação da mesa diretora e do presidente Renan no sentido de enxugar despesas, no sentido de modernizar, no sentido de simplificar a atuação do Senado quanto às questões administrativas e financeiras. Mais cedo, o senador Renan Calheiros recebeu o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.
Carlos Nussmann propôs a realização de um seminário no Congresso, no segundo semestre, para discutir o impacto econômico, a geração de empregos e o legado dos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. O presidente do Senado esteve ainda com produtores rurais de 7 estados do Nordeste. Eles pediram o apoio de Renan Calheiros para conseguir o perdão das dívidas do crédito rural. Segundo eles, 1.900.000 produtores estão inadimplentes. Nós não temos uma política de crédito diferenciada para o nosso semiárido. As políticas públicas que estão chegando não atendem às nossas necessidades. As pessoas perderam tudo. Pessoas que tinham 100 reses perderam 70, 80, quem tinha 10 perdeu 7 ou 8. Pessoas que perderam o seu último rebanho. As plantas, como é que você vai pagar se você não tem dinheiro? Então é que haja um reconhecimento do governo, que anistie essas dívidas. São dívidas dos passados, das secas passadas e dessa agora. Nesta quinta-feira, Renan Calheiros assina um termo de doação de equipamentos hospitalares do Senado para o governo do Distrito Federal. A cerimônia, com a presença do governador Agnello Queiroz, está marcada para as 11h30 da manhã no serviço médico da casa. A criminalização do homicídio contra mulheres, motivado pela questão de gênero e as dificuldades para a aplicação da Lei Maria da Penha, assuntos discutidos ontem em audiência pública na Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher. O feminicídio é o homicídio de mulheres por razão de gênero. O termo é novo no país, mas retrata um problema grave. O Brasil é o 7º país onde mais se mata mulheres no mundo. A grande maioria da violência praticada contra as mulheres, ele acontece a partir do espaço mais privado e em relações entre pessoas que mantêm relações e vínculos de amizade, de intimidade, que são pessoas conhecidas. O mapa da violência de 2012 mostra que a cada 5 minutos, 2 mulheres são espancadas no Brasil. 70% dos homicídios de mulheres são associados a condições de gênero. O número de mortes é maior nas capitais. Para cada 100.000 mulheres, 5 são mortas violentamente. Porto Velho, Rio Branco, Manaus e Boa Vista são as cidades onde mais se registram casos de feminicídio. Discutir isso agora e dar um nome para esse tipo de crime eu acho interessante, porque ele passa a ter uma visibilidade maior na nossa sociedade. E quem sabe aí a gente não consegue a aprovação desse tipo penal específico que está tramitando agora no novo Código Penal. A Lei Maria da Penha também foi lembrada durante a audiência. Para as participantes, a legislação ainda precisa ser devidamente cumprida no país. O que falta é a implementação da Lei Maria da Penha. E para implementar a Lei Maria da Penha é preciso recursos. É preciso que a União, os estados e os municípios priorizem em seus orçamentos recursos para investir na segurança pública, investir na formação de agentes que estão ali na linha de frente nas delegacias, nas varas, na formação, na construção da rede de atendimento à mulher. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.